Eu quero ler um versículo, um texto da palavra do Senhor hoje, Levítico capítulo 25, nós vamos ofertar. Essa semana eu estudei esse assunto e, irmãos, quando a gente entende o que você vai entender agora, vira uma chave na nossa cabeça, muda muita coisa na nossa cabeça, inclusive com relação a esse momento de consagrar dízimos e ofertas. Levítico 25 tem uma instrução da lei de Moisés que tem tudo a ver com a nossa vida hoje. E eu quero dizer em nome de Jesus que você vai entender isso, vai gostar de entender e que isso vai mudar a sua atitude em várias áreas da sua vida. Você recebe? Amém? Diz assim, Levítico 25, 25. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele que a vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade. Mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu e ele então poderá voltar para a sua propriedade. Parece que esse texto não tem nada a ver com a gente hoje, mas esse texto é a explicação da lei do resgatador. Diga, resgatador. Que tem tudo a ver com redenção, com redentor. E tem tudo a ver conosco. E eu vou te explicar em poucas palavras o que essa lei dizia. Quando o povo de Israel tomou posse da terra prometida, Josué dividiu a terra entre as 12 tribos. E cada tribo tinha o seu pedaço de terra. A terra é toda do Senhor. A Bíblia diz lá no Salmo 24, do Senhor é a terra, o mundo e todos que nele habitam. Mas a pessoa que tinha a sua terra, se ela vendesse a terra para alguém, essa venda era por um tempo. Porque a cada 49 anos, no 50º ano, chegava o ano do jubileu. Diga, ano do jubileu. O que acontecia no ano do jubileu? Todas as terras que eram vendidas voltavam para o proprietário original. Então, se eu vendesse uma casa hoje, ela ia ficar com o outro proprietário até o ano do jubileu. No ano do jubileu, ela voltava a ser minha. Só que o ano do jubileu só acontecia a cada 50 anos. Então, quando alguém ia vender uma propriedade, como é que se calculava o preço? Se calculava por quanto tempo faltava para o jubileu. Se fosse jubileu o ano que vem, a propriedade sairia bem barata, porque no ano que vem já tinha que devolver. Mas se fosse daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos, você ia ficar muito tempo com aquela propriedade, então sairia mais caro. O preço era calculado por quanto tempo faltava para o ano do jubileu. Mas o texto que eu li fala do caso de alguém perder a sua terra por causa de dívida. Tem alguém aqui endividado? Não precisa levantar a mão. Se alguém tivesse dívida, pedisse um dinheiro emprestado e não pudesse pagar, ele podia dar as suas terras, as suas propriedades como pagamento. Vamos supor que eu quis abrir um negócio e pedir dinheiro emprestado para o cara mais rico dessa igreja, André Alencar. Receba. Aí eu pedi dinheiro para o André emprestado, só que deu tudo errado o meu negócio, fali. Eu não poderia chegar para o André e dizer, André, não posso te pagar, deixa quieto, faz de conta, somos amigos. Não. Na lei de Moisés, dívida era um negócio muito sério. Deveu, tem que pagar. E continua sendo, irmão. Deveu, tem que pagar. Eu ia chegar para o André e ia dizer, André, eu não posso te pagar. Ele ia dizer assim, tudo bem, pega aquele carro que está ali estacionado e pode me dar.
Se meu carro não fosse suficiente, ele diria, tudo bem, eu aceito sua casa. E eu ia dizer, André, e aí eu teria que dar minha casa. E se a minha casa, meu carro, meus bens não fossem suficientes, eu e a minha família nos daríamos como escravos para ele. Você vê isso na Bíblia. Quando Eliseu faz um milagre de multiplicar o azeite da viúva, a viúva chega para ele e fala assim, profeta, meu marido morreu e os credores vão levar meus filhos como escravos. Por que os credores iam levar os filhos dela? Porque ela tinha uma dívida e ela não tinha mais dinheiro para pagar, não tinha propriedade, então a última coisa era ela e os filhos serem levados como escravos. E assim eu, minha família, seríamos escravos do André até o ano do jubileu. Se fosse jubileu ano que vem, tudo bem. Mas se fosse jubileu daqui 49 anos, esquece. Só que tinha um jeito da pessoa se livrar da dívida sem ser o ano do jubileu. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, um parente próximo, diga um parente próximo pode ir lá no André e pagar a dívida e resgatar a sua terra de volta. Lembra de Boaz, de Ruth? Por que Boaz foi o resgatador? Primeiro ele procurou o parente mais próximo. Você quer resgatar? O parente mais próximo disse, não, então eu vou resgatar. Só que o parente próximo que pagasse a minha dívida, agora minhas terras, meus bens, minhas coisas iam ser do meu parente próximo. Aí você pode dizer assim, mas então troca 6 por meia dúzia. Não, porque antes eu devia para um André. Para um estranho, entre aspas. Mas agora, o parente próximo que pagou minha dívida, fez isso por amor. Ele não precisava fazer isso por mim. Ele foi lá, gastou o dinheiro dele, pagou minha dívida, e ele vai deixar eu morar na minha terra. Ele não vai catar os meus filhos para serem escravos. Ele não vai me escravizar, porque ele é meu parente. Então, tudo que eu tenho é dele, mas eu posso ficar com tudo comigo. Porém, eu tenho gratidão eterna ao parente próximo que pagou a minha dívida. Diga assim, foi isso que Jesus fez por mim. Quando você entende o que é redenção, sua cabeça muda. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Nós tínhamos uma dívida impagável, uma dívida de pecado que nos levaria à morte. Nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás, escravos de vícios. Jesus se fez homem para ser nosso parente próximo, o primogênito dentre muitos irmãos. E ele foi lá e pagou a nossa dívida. Só que agora, tudo que eu tenho é de Jesus. Diga, tudo que eu tenho é de Jesus. Só que ele não é tirano, ele deixa tudo com a gente. Você só mudou de dono. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado, você mudou de dono. Agora Jesus é seu dono. Mas ele deixa com a gente. Eu vou ler uns textos, nem precisa abrir. Olha como a Bíblia diz que aconteceu conosco. Efésios 1:7. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos seus pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Na NVT fala assim, Deus é tão rico, porque o parente próximo tinha que ser rico. Deus é tão rico que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Vê se isso não é a mesma coisa. Colossenses 2, o texto que você conhece, fala que Jesus pegou a nossa dívida, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e cravou na cruz. Vê se isso não é uma negociação. Apocalipse 5:9 fala que tu és digno de receber, Jesus, o livro, abrir o selo, porque com o teu sangue tu compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus te comprou.
E não foi com prata nem com ouro, diz Pedro, mas foi com precioso sangue. Então foi uma negociação. Só que agora, amigo, tudo que você tem é dele. De quem é seu carro? De quem é sua casa? De quem é seu dinheiro? De quem é tudo que você tem? De Jesus. É dele. O dia que você entender isso, porque tem crente que não entende e fala assim, isso, a gente tem que dar 10% do que a gente ganha. 10% é de Jesus. Amigo, 10% não é de Jesus, 100% é de Jesus. Só que ele deixa tudo com você. Gente, tudo é de Jesus. No Fruto Fiel agora, a Marília mandou uma mensagem para mim e falou, mãe, o Rei Jesus precisa do seu carro no dia do Fruto Fiel. Para pegar a gente e levar a gente. Aí eu falei, tá bom, vou deixar meu carro estacionado ali, a chave na minha sala. Pode, o Rei Jesus pode usar. Porque meu carro é do Rei Jesus, ele pagou minha dívida. E se ele precisar da minha casa? É do Rei Jesus. Por que você não abre sua casa para ter uma célula? Ela não é sua. É do Rei Jesus. E seus filhos são do Rei Jesus. É tudo do Rei Jesus. Amém? Diga, ele me comprou, ele me redimiu. E para terminar, sabe qual é a melhor maneira de você entender essa história toda? Quando teve a fome no Egito, sabe a história da fome no Egito? Gênesis 47, conta que quando a fome estava terrível, tinha comida estocada no Egito, muita comida, porque José, na inteligência que Deus deu, falou para o faraó estocar nos 7 anos de fartura comida. Quando o povo foi chegar para José, falou, José, a gente quer comida. Aí José disse, tá bom, comprem. E eles deram prata, ouro e compraram a comida. A Bíblia diz que acabou o dinheiro e a fome continuava. E aí eles chegaram para José e falaram, José, nosso dinheiro acabou. José falou, tá bom, deem as terras de vocês. E eles deram as terras. E José deu comida. Só que a fome não acabava. E o dinheiro acabou e a terra acabou. E aí eles chegaram e disseram, José, a gente continua com fome. José disse, então agora se deem como escravos para o faraó. Vocês e as suas famílias. E eles disseram, tudo bem. Diz a Bíblia que eles responderam, compra-nos, compra as nossas terras, seremos escravos do faraó. Assim José comprou tudo, toda a terra, todas as propriedades, todas as pessoas, todas as famílias, tudo pertencia ao faraó. Aí um dia José chama o povo e fala para eles assim, hoje eu comprei vocês e suas terras para o faraó. Mas vocês podem morar na terra. Aqui estão as sementes para vocês plantarem. Podem ficar nas suas casas, podem ficar com as suas famílias, mas 20% de tudo que vocês colherem, vocês vão entregar para o faraó. O que você acha que o povo disse? Ladrão, José, onde já se viu? Pegar 20% do nosso dinheiro. Que exploração! Sabe o que o povo disse? Eles disseram, meu Senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Não é possível que aquele povo que viveu tanto tempo antes de nós, que não tinha revelação nenhuma que a gente tem, entendeu, a terra é do faraó, meus filhos são do faraó, minha casa é do faraó, tudo é do faraó. Mas ele deixa eu morar, ele me dá casa, ele me dá semente, ele me sustenta. E devolver 20% não é nada, porque tu nos salvaste a vida. Não é possível que aquele povo daquela época do Egito entendeu e a gente não entenda ainda. Diga, tudo que eu tenho não é do faraó, é do Rei Jesus que salvou a minha vida. Amém? Então fica de pé no seu lugar. E nós vamos consagrar a Ele uma parte do que nós temos, é só uma parte. A gente devolve 10%, se precisar devolve 20%, se precisar oferta com alegria, oferta com gratidão, porque tudo é dEle. E Ele pagou a nossa dívida impagável. E essa história da redenção é a história mais linda da Bíblia. Fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. E agora
eu sou dele, tudo é dele. Nunca mais deixe sair da sua boca qualquer palavra de murmuração sobre ofertar ao Senhor, sobre dizimar ao Senhor. Você tem que falar: tu nos salvaste a vida. O Senhor salvou a minha vida. Então ofertar, dizimar, isso é nada diante de tudo que eu tenho. Amém? Feche os seus olhinhos. Comece a agradecer ao Senhor pela redenção. Muito obrigada, Senhor. Nós tínhamos uma dívida impagável, impagável, impagável. Mas o Senhor se fez nosso parente próximo. Veio à terra como homem e pagou a nossa dívida na cruz. Não foi com ouro nem com prata, porque ouro e prata não podiam pagar. Foi com o teu sangue derramado. E nós que éramos escravos do pecado, escravos de Satanás. Tem gente aqui que era escravo de vício, escravo de mentira. Nós que éramos escravos, agora nos tornamos servos do Senhor. Que bom, é tão melhor ser servo do Senhor do que ser escravo. Ser escravo do faraó, não queremos, nós somos servos do Senhor. Obrigada, tu nos salvaste a vida, Senhor. Tu nos salvaste a vida, Senhor, e tudo que nós temos é teu. Você pode dizer para o Senhor aí: não é meu dinheiro, não é o que eu posso trazer, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. E eu coloco tudo que eu tenho a teu dispor. Se o Rei Jesus precisar de carro, de casa, de tempo, tudo eu coloco. De dinheiro, nada é meu. Nada é meu, tudo que eu tenho é teu, Senhor. Escuta a oração da igreja, Senhor. Essa igreja é tua. E tudo que nós temos é teu. Essa igreja é tua e tudo que nós temos é teu. Com gratidão, trazemos uma parte do que temos no altar do Senhor, para o sustento da tua obra nessa terra. Em nome de Jesus, nosso resgatador. Amém? Sai do seu lugar e com alegria traz a sua oferta no altar.